Olá, o Senado agora está no ar com detalhes sobre a medida provisória do salário mínimo, o reajuste das aposentadorias, a política do pré-sal e muito mais. Numa sessão tumultuada, a maioria dos senadores aprovou a medida provisória do salário mínimo. O governo tentou retirar um acréscimo feito pelos deputados, mas não conseguiu. A medida provisória mantém até 2019 as regras atuais para o reajuste do salário mínimo. Para chegar ao índice de correção, o governo faz uma conta de somar a variação da inflação do ano anterior, mais a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, medida 2 anos antes. Caravanas de aposentados vieram acompanhar a votação. Pressionavam para que os senadores mantivessem uma emenda da Câmara. Lá, os deputados estenderam o critério de reajuste para aposentadorias e pensões acima de um salário mínimo. Pela norma atual, só é garantida a reposição pelo INPC. O governo era contra e tentou aprovar uma emenda do senador Cristóvão Buarque que mudava o índice de inflação. O reajuste do salário mínimo seja baseado no índice de inflação que toca diretamente as camadas de salário mínimo, que são os pobres, que é o IPCC-1, que é diferente do IPCA. Claro. Então, se nós queremos corrigir o salário de quem recebe salário mínimo, o IPCA não é o melhor indicador. Se a mudança fosse aprovada, o texto, que vale até 5 de agosto, voltaria à Câmara. Se é uma emenda só protelatória para julgar para a Câmara, é importante que o senador Cristóvão saiba, se prevalecer isso, vai cair tanto o salário mínimo como o benefício para os aposentados, porque a Câmara não terá mais tempo para votar a matéria. Senadores e as galerias se exaltaram. Terrorista. Você pode usar a expressão que você quiser. Terrorista. Agora, se você usa esse tipo de argumento, esse é o argumento que os governos sempre usaram, por isso que eu me impressiono que o PDT esteja fazendo esse serviço aqui no plenário do Senado. Fico perplexo com a sua posição representando o PDT. Fico perplexo. Vossa Excelência está tirando o direito daqueles que mais precisam, que são aqueles homens e mulheres ali de cabelos brancos, que estão surpresos com a posição de Vossa Excelência. Eu não aceito A emenda de Cristóvão Buarque foi derrotada e o plenário aprovou o reajuste para aposentados e pensionistas do jeito que o texto veio da Câmara. O líder do governo reclamou. Nós temos que ter responsabilidade com as decisões que nós tomamos aqui. Nós estamos tomando decisões altamente temerárias, para não dizer, senhor presidente, decisões que vão prejudicar as futuras gerações de brasileiros e brasileiras. De acordo com o senador Delcídio do Amaral, a presidente Dilma Rousseff deve vetar a parte do texto que inclui os aposentados no reajuste do salário mínimo. Na sessão desta quarta-feira, os senadores também aprovaram a medida provisória 673. Ela isenta os tratores e as máquinas agrícolas das taxas de licenciamento, emplacamento e seguro obrigatório. O texto, que vai à sanção presidencial, também modifica o Código de Trânsito. Agora, trafegar em faixa de ônibus e explorar transporte pirata serão considerados infrações gravíssimas. Tramita no Senado um projeto que tira da Petrobras a obrigação de ser operadora exclusiva de pelo menos 30% do pré-sal. O texto está no plenário, mas não existe acordo para ser votado. Nesta quarta-feira, organizações não governamentais protestaram contra a proposta. Foi durante um debate sobre o primeiro ano do Plano Nacional de Educação. A audiência pública reuniu governo, parlamentares e o movimento social, e um dos principais temas da reunião foi a garantia dos recursos do pré-sal para a educação. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, lamentou que a polêmica sobre questões de gênero tenha recebido tanto destaque durante a elaboração dos planos estaduais e municipais. Nós vivemos formas muito diferentes de viver a sexualidade. Então, isso deve ter todo o espaço. Ninguém pode ser discriminado em função disto. Todas as pessoas
pessoas têm que ter sua forma de ser muito bem acolhida. Educação é diversidade, educação é acolhimento e educação é democracia. Para representantes de movimentos sociais, o primeiro ano do PNE deixou a desejar e muitas metas importantes não foram cumpridas. Todas as pessoas, todas as famílias têm o direito de colocar seus filhos na creche quando assim desejar. E isso não temos em nosso país. Fazer o dever de casa significa colocar todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos na escola. Ainda não fizemos isso no nosso país e nem a Constituição vai ser obedecida no próximo ano. No fim da audiência, a vice-presidente da Comissão de Educação, senadora Fátima Bezerra, e representantes de movimentos sociais levaram à presidência do Senado um manifesto em defesa do PNE e solicitaram ao presidente Renan Calheiros a interrupção da tramitação do projeto de lei que muda as regras de partilha dos royalties do petróleo. A questão central do Fundo Social do Pré-Sal é que ele é alimentado pelo excedente em óleo. A Petrobras tem um custo de operação muito menor do que as empresas estrangeiras. Ora, se aumenta o custo de operação, diminui o excedente em óleo, que é aquilo que sobra da exploração. Se diminui o excedente em óleo, diminui o Fundo Social do Pré-Sal. Fizemos um apelo ao presidente da Casa, senador Renan Calheiros, para que esse projeto de lei que visa flexibilizar o regime de partilha seja retirado de pauta. Ele não é bom para a educação, ele não é bom para o país. O projeto do pré-sal foi mantido na pauta desta quarta-feira, mas um requerimento assinado por 46 senadores pediu que a matéria saísse do plenário e voltasse às comissões. O pedido nem chegou a ser votado. Prevaleceu um requerimento para criar um grupo de 27 senadores que vão estudar o assunto. Em 45 dias deve ser apresentado um parecer. Até lá, o projeto que muda a política do pré-sal não sai do lugar. A punição a adolescentes infratores é um dos assuntos mais debatidos atualmente no Congresso. Na Câmara, deputados aprovaram em primeiro turno a redução da maioridade penal para os 16 anos em casos de crimes hediondos. No Senado, uma proposta alternativa foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos. Ela não mexe com a idade, mas aumenta o tempo de internação. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que infratores menores de idade sejam detidos por, no máximo, 3 anos. A proposta aprovada na comissão estende esse prazo para 8 anos em caso de crimes hediondos. O texto ainda estabelece que a internação, a partir dos 18 anos, ocorra em estabelecimento específico para os infratores dessa condição, ou seja, nem na instituição junto com os menores e nem na prisão comum. A liberação será compulsória aos 26 anos de idade. A discussão é polêmica, pois está em debate no Congresso Nacional a redução da maioridade penal. O projeto ele abre mais um espaço para a discussão de como é que o governo brasileiro, a sociedade brasileira, vai tratar os jovens infratores. Esse projeto sobre o tempo de internação dos adolescentes infratores ainda tem que passar pela Comissão de Justiça. O Senado prepara mudanças nas leis que dizem respeito às relações entre os estados e a União. Um dos pontos são os impostos interestaduais. A cobrança e a aplicação desses recursos foram o assunto do dia na comissão criada para debater o Pacto Federativo. A Comissão Especial do Senado para o Aprimoramento do Pacto Federativo tem muita coisa para discutir. As obrigações de estados, municípios e da União. Quanto da receita de impostos deve ser destinado a cada um. Um novo Pacto Federativo significa estabelecer todo um conjunto de regras que reformule esse quadro. A representante do Ministério do Planejamento, Márcia Quadrado, e a economista Tânia Parcelar de Araújo concordam que o Brasil é um país tão grande quanto complexo. Acho que quanto mais nós avançamos num conjunto de políticas públicas, fica evidente que em alguns recortes regionais é preciso uma atuação diferenciada. Então, acho que isso há muito acordo da nossa parte. Dentro das discussões sobre um novo Pacto Federativo, o governador de São Paulo procurou o presidente do Senado, Renan Calheiros, para propor novas regras para a cobrança do ICMS. Geraldo Alckmin concorda com uma redução gradual das alíquotas interestaduais, fazendo com que o sistema, no futuro, faça a cobrança no destino e não na origem. Ganham os estados que têm maior consumo, especialmente o Nordeste,
e perdem os chamados exportadores líquidos, né? Os estados que mais produzem do que consomem. Vários perdem. Então, há necessidade de ter um fundo de compensação. Desde que haja este fundo de compensação, é perfeitamente possível se fazer aí um bom entendimento com uma redução das alíquotas interestaduais, o que é bom para o país, evita a guerra fiscal, convalida a guerra fiscal ocorrida já, ela fica convalidada, e se tem dois fundos, um fundo de desenvolvimento para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste e um fundo de compensação para os estados que perdem. Nós não teremos unificação de ICMS no Brasil sem a constituição dos dois fundos, o Fundo de Compensação de Perdas, portanto com a sua transitoriedade, e o Fundo de Desenvolvimento Econômico, que é um fundo perene. Primeiro, só aprovaremos a resolução na Casa com o envio por parte do governo de uma proposta que cria os dois fundos. Segundo, nós temos a clara intenção de que só é possível ter os fundos se constitucionalizarmos, ou seja, não dá para repetir uma lei Candir. E terceiro, essa matéria tem que ser votada esse ano. Importar alguns tipos de remédios pode ficar mais fácil. A ideia faz parte do projeto que institui a Política Nacional de Doenças Raras no Sistema Único de Saúde. A proposta recebeu o aval da Comissão de Assuntos Sociais. A proposta terá ainda de passar por votação em turno suplementar na comissão. Depois disso, pode ser considerada definitivamente aprovada pelo Senado, a menos que haja recurso para votação em plenário. O projeto define como doença rara aquela que afeta até 65 pessoas por grupo de 100 mil habitantes. São pacientes com dificuldade de acesso a tratamento e à medicação, quase sempre de alto custo e importada. Grande parte do projeto apresentado em 2013 pelo então senador Vital do Rego já está em vigor, por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, editada em 2014. Mas a relatora, senadora Ana Amélia, considera que é necessário aprovar o projeto de lei para dar perenidade à política pública para as doenças raras. No texto que apresentou, ela dá destaque ao fornecimento pelo SUS dos chamados medicamentos órfãos. Que eles possam acessar via a importação, independente da autorização da autoridade sanitária. Porque o que é medicamento órfão? Ele só serve para uma determinada doença, para um determinado grupo pequeno de pessoas. Esse remédio não está à venda nas farmácias, não é um produto de consumo geral, é específico. Às vezes é para uma pessoa só, ou para 2 ou para 5 pessoas do Brasil inteiro. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto que proíbe os planos de saúde de negar cobertura a doenças relacionadas com malformações congênitas. Os planos de saúde, eles querem excluir e considerar como doença pré-existente malformação congênita. Quer dizer, é um absurdo isso do ponto de vista. O cidadão é excluído antes mesmo de nascer, porque malformação congênita, o indivíduo nasce com a doença. Outra decisão terminativa da Comissão de Assuntos Sociais permite ao trabalhador ou dependente com doença grave sacar o saldo do Fundo de Garantia. A lei atual só autoriza o saque quando a pessoa estiver em fase terminal. A matéria que segue para a Câmara dos Deputados acaba com essa limitação. A Comissão de Reforma Política aprovou uma proposta que pretende reduzir o custo das campanhas eleitorais. O texto mexe no tempo dos programas dos partidos no rádio e na TV e acaba com um velho conhecido das campanhas dos políticos. Muito importante. Houve um debate o texto aprovado pela comissão proíbe totalmente a contratação de cabos eleitorais. Exatamente para tentar evitar a compra de votos, a manipulação de votos. Aqui foi majoritariamente uma posição do Senado. É claro que nós não sabemos qual é a posição da Câmara, isso não está acordado com a Câmara, surgiu do debate. Nós vamos aprovar essa lei e vamos mandar para a Câmara dos Deputados. Fica proibido trucagem, efeitos especiais, enfim, toda a pirotecnia, não é, animação com desenho animado, com uma série de questões que levam
elevam o gasto da produção, nós estamos tentando reduzir através dessas limitações. A proposta reduz o período de campanha eleitoral em televisão e rádio de 45 para 30 dias e diminui o tempo dos programas para 30 minutos. Mas as inserções de 1 minuto aumentam de 30 para 40 por dia. O relatório ainda prevê a fixação de cotas para mulheres na Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. As cotas serão adotadas gradativamente até que a proporção de mulheres alcance o mínimo de 16% na terceira eleição após a aprovação da emenda. Avança no Senado uma proposta de alterar os limites para construções ao lado de ferrovias, rodovias e cursos de água. Nesta quarta, o projeto foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Hoje não se pode construir no limite de 15 metros de cada lado de ferrovias, rodovias e cursos de água. A proposta aprovada, de autoria do senador Paulo Bauer, estabelece que o limite será fixado de acordo com cada caso. O objetivo é não inviabilizar obras de interesse público, como gasodutos e oleodutos, além de evitar a remoção indiscriminada de moradores dessas áreas. O projeto segue para análise da Comissão de Meio Ambiente. A comissão aprovou também projeto do senador Ronaldo Caiado, que estabelece regra na concessão de empréstimos do BNDES com taxas subsidiadas. Pela proposta, 35% dos recursos devem ser destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Como relator da matéria, na Comissão de Desenvolvimento Regional, eu apresentei o meu voto no sentido de promover que na legislação seja determinado como mínimo aplicável 35% dos recursos do BNDES. E isso é no sentido de melhorar a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, promover a igualdade, fortalecer essas regiões. Por sugestão do relator, esse projeto do BNDES também proíbe o banco de financiar projetos e obras em outros países ou conceder crédito a governos estrangeiros. A matéria segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Senadores e deputados discutem uma lei de responsabilidade para as estatais. Já existe um anteprojeto idealizado pelos presidentes das duas casas do Congresso. A justificativa é aumentar a transparência nas empresas. Antes de fechar o texto que vai a plenário, a comissão de parlamentares tem conversado com dirigentes, empresários e especialistas em gestão. Nesta quarta-feira, a comissão ouviu sugestões de representantes da Confederação Nacional da Indústria, da Associação de Investidores no Mercado de Capitais e da Fundação Falcone, que faz consultoria em gestão. O Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e das subsidiárias está previsto na Constituição Federal. Na ausência da lei, cada estatal segue normas próprias. Esse marco que nós estamos querendo construir é justamente para evitar que elas deixem de ser escoadouros e ralos de recursos públicos e se tornem geradoras de recursos para a população brasileira. No site do Senado, você pode participar de uma enquete sobre a transparência das estatais e comentar a proposta da lei de responsabilidade para essas empresas. Saneamento básico. A coleta de esgoto não chega a 51% dos brasileiros, mais da metade da população. A Comissão de Infraestrutura debateu essa realidade nacional, agora mais grave pela falta d'água nas duas regiões mais populosas. O governador de São Paulo participou da audiência pública. No início do debate, espaço para o bom humor. Essa comissão nunca esteve tão debaixo dos holofotes como hoje. Eu acho que não é só a crise da água, não. Talvez seja ou a outra crise, a crise política. Em seguida, a dura realidade. A seca instalada do estado do Nordeste tem piorado de 2010 para cá. As reservas hídricas do Nordeste estão chegando a limites talvez não tão complicado quanto São Paulo, mas talvez até um pouco mais. Com mais investimentos, interligação, engenharia e participação da população
com o uso racional da água. Nós não teremos em São Paulo rodízio e vamos caminhar agora para ter normalidade. E o alerta: saneamento não é visto como prioridade pela população. Em 2009, nós fizemos uma pesquisa, governador Alckmin, senadores. 30% da população não sabia o que significava saneamento básico. Nos movimentos de 2013, nas passeatas de junho, eu não vi nenhuma placa defendendo mais saneamento. Eu vi mais educação, vi mais segurança, mais saúde, procurei saneamento, não achei. Para universalizar o saneamento em todo o país, é preciso investir 17 bilhões de reais ao ano até 2033. Em 2014, esse investimento não passou dos 9 bilhões. Ficou evidente que, se mantido o ritmo de investimento atual, nós ficaremos longe de alcançar a universalização da água e do esgoto, como se pretende até o ano de 2033. O Senado agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias.